A gente queria muito entender um pouco mais o alcance, né, dessa proposta de emenda à Constituição que estende os benefícios da chamada transposição dos servidores, né, dos ex-territórios. A grande notícia de ontem, sem dúvida nenhuma, não é nenhuma dúvida. Essa agora, ela recebeu um novo nome, né, para a gente passar a se acostumar com ela. É a proposta de emenda constitucional 7 de 2018. Ela iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios do Amapá, Rondônia e Roraima ao quadro da administração pública federal. A gente conseguiu localizar aí o advogado Davi Silva, é um especialista na área de direito administrativo e vem atuando junto a um fórum intersindical dos servidores que acompanha o processo da transposição. Ele está ao telefone para falar com a gente. Ô, doutor Davi, o senhor nos ouve? Bom dia. Bom dia, Kleber. Sim, ouço bem. Bom dia a todos aí da bancada. Muito bem, para a gente entender, a gente já tem um processo aí, inclusive a gente já repercutiu aqui, que teve até ministro do TCU que foi homenageado por ter sido fundamental para que os benefícios da transposição fossem assegurados a quase 3 mil servidores. E agora? Pode aumentar o benefício, vai alcançar até o ano de 98, é isso? Kleber, na verdade foram várias etapas ao longo da questão da transposição, né? Desde a emenda constitucional 79, passando pela 98, e agora a gente fez bendita PEC 07, né? Um projeto de emenda constitucional, na verdade. E é como tu está dizendo, ela amplia o prazo para a opção da transposição para 10 anos após a criação do Estado do Amapá. É como se fosse a tutela, né? Isso, então vai até 1998. O Estado do Amapá, Rondônia e Roraima, os estados foram criados com a Constituição de 1988 e amplia esse período até outubro de 98. Olha, para a gente entender melhor, é como se fosse lá, digamos assim, um filho que a gente manda estudar fora, mas por 10 anos a tutela desse pai deveria ser mantida, uma mesada, uma subvenção da União para um Estado novo foi criado, poder caminhar com as próprias pernas, é mais ou menos isso? Essa é a lógica. O que acontece? Com a criação dos estados, com a Constituição de 88, a União, durante essa década inicial, ela fomentou a questão da economia, fomentou a questão da estruturação do Estado como um todo, e essa é a condição hoje, esse é o debate que se trava nesse entorno, né? Porque aí os estados, depois que tiveram a sua, vamos dizer assim, independência econômica, tiveram que arcar com um volume absurdo de servidores que haviam sido deixados por esta condição da União, né? Mas essa é a lógica, né? A criação do Estado, com o suporte da União e os concursos que foram feitos à época, à custa da União. É isso que se leva adiante, pois não. E a regra para esses servidores, esses prováveis servidores, fazer essa opção por virar servidor federal, a regra é a mesma? Tem a documentação básica que comprove ter trabalhado ou no estado do Amapá, à época, ou em algum município, é isso? Com as emendas anteriores, né, com a 79 e a 98, nós tínhamos, na verdade, basicamente 3 municípios que eram constituídos aqui no estado, e esses sim foram, acho que o município de Mazagão, mais antigo, Laranjal do Jari e o próprio Macapá. Com essa extensão, basicamente, todos os municípios terão essa abrangência, né, nesses 10 anos. Eu não tenho os números precisos aqui dos municípios que foram criados nesse interstício entre 88 e 98, mas tendo vínculo empregatício com a fazenda pública nessa época, poderá sim optar. Bom, a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, algo que vai para a nossa lei magna, né, a Carta Magna do país. No futuro, a gente não pode correr o risco, como já tivemos aí, de outras categorias, outros tipos de vínculo, né, que foram questionados na justiça futuramente, e essa situação ficou numa instabilidade. O senhor, como advogado, especialista, verifica essa segurança jurídica para quem optar em fazer essa transposição? Kleber, como eu disse no início da nossa conversa, essa questão da transposição, ela passou por várias etapas, né? Vou tentar ser bem breve aqui. A primeira delas foi a opção, né? Lá com a emenda 79, a opção. Dentro dessa condição de várias pessoas apresentaram essa documentação para comprovar o seu vínculo, essa situação toda, nós tínhamos um segundo momento que foi a análise desses processos. Essa comissão que analisa os processos, essa comissão de âmbito federal, ela, durante o transcurso do tempo, ela teve várias alterações, mudou chefia,
né? E essas análises foram sendo feitas, várias atas com deferimento e indeferimento foram publicadas até o momento, e muitas delas, como você fez referência aí, por interpretação diferente daquilo que a gente entende, o que o fórum entende, estão sendo judicializadas. Por óbvio, uma emenda constitucional, né, devidamente publicada, isso dá segurança, sim, aos trabalhadores da sociedade amapaense e ao pessoal dos dois territórios. Porque surgiu essa dúvida, né? Tem muitos servidores, né? Primeiro, a PEC anterior eram servidores até mais antigos, alguns já são até servidores falecidos, que foram as viúvas, as pensionistas, que foram atrás de correr atrás desse direito. Mas aí a dúvida era, será que é mais benefício virar servidor federal? Na condição que estava no município, era melhor? Enfim, por isso que surgiu essa dúvida, não é? Pelo que a gente tem visto, Kleber, tem sido vantagem, sim, né? Porque assim, uma circunstância que é bem comum é se eu vou perder salário. Não, o salário não pode reduzir, né? Independente da condição que esteja, o salário não pode ser menor daquilo que ganha no ente ao qual está vinculado, se não for a União. Então, essa perda não se configura objetivamente. Agora, uma coisa que tem acontecido, Kleber, com a reestruturação de carreiras aqui no estado do Amapá e alguns municípios, aí sim, né, o pessoal, eu me arrependi de ter ido para a União. Aí não tem mais jeito de voltar atrás. Aí não tem mesmo. Digamos que a pessoa, à época, trabalhava como um agente de portaria, só estava começando a vida pública, não é? E agora já tirou uma graduação, uma pós-graduação. Essa questão da prova de títulos, né? Isso vai ser levado em consideração ou não? Não. Na verdade, o que a União tem analisado é a situação do servidor à época do ingresso, né? À época do ingresso. Claro que tem essa carreira, e é importante esclarecer, essa carreira a qual este pessoal é enquadrado é uma carreira em extinção. Tem alguns benefícios em virtude da qualificação? Até tem, mas para o enquadramento, leva em consideração esta condição atual, se leva em consideração a situação à época do ingresso no serviço público, ou na função em que exercia, né? Muito bem, a gente agradece ao advogado Davi Silva, especialista em direito administrativo, por sua participação com a gente. Muito obrigado, bom dia.